Olá, sou o Gilberto Antônio Silva, taoísta, jornalista, terapeuta especializado em terapias energéticas e medicina chinesa. E hoje nós vamos falar a respeito do I Ching, que é o livro das mutações chinês, que é um dos alicerces da cultura chinesa. Mas é um assunto bastante vasto e a gente vai dar nesse mini curso uma introdução para que vocês conheçam o que é o I Ching, da onde ele veio, como ele funciona, e vamos usar também o sistema oracular de moedas, explicar como é que funciona para você fazer uma pergunta e ter um hexagrama correspondente à resposta. No caso do I Ching, ele é um dos livros mais antigos da humanidade. Ele tem mais de 3.000 anos registrados historicamente, e ele é um dos alicerces de toda a cultura chinesa, de toda a filosofia chinesa. Para você ter uma ideia, foi no I Ching que aparece pela primeira vez, bem colocado filosoficamente, o Yin e Yang. É a partir do Yin e Yang que os hexagramas se formam. Então vamos ver um pouco da história agora do I Ching, para nós conseguirmos entender um pouco disso que está acontecendo. Primeiro nós temos que o I, que quer dizer mutação, I quer dizer mutação. Então ele é correspondente entre o Sol e a Lua. Então você tem a alternância de Sol e Lua, dia e noite, você tem o conceito de mutação. Jing significa clássico, que é como os chineses classificavam os antigos livros importantes. Uma coisa que nós precisamos chamar a atenção nesse momento é a grafia. Vocês vão ver que na grafia é muito conhecido como I Ching, I Ching. E jamais, nunca, em tempo algum, I Ching, porque isso não é inglês, isso é chinês, tá? E vocês vão ver muito essa grafia. Mas o que acontece? A pronúncia chinesa dos ideogramas é I Ching. Então, essa nomenclatura que é chamada Wei de Gilles, aos poucos foi substituído pela nomenclatura Pinyin, que tem uma pronúncia mais correta. Pinyin é um sistema de transliteração fonética que converte o ideograma no som, para você conseguir escrever ele com os alfabetos ocidentais. Então, a pronúncia fica mais correta, I Ching, que é o clássico das mutações. Tá? Então vocês vão ver que em muitos slides vai aparecer I Ching, vai aparecer I Ching. Por enquanto a gente vai deixar os dois como sinônimos. E futuramente a gente vai utilizar apenas o Pinyin, que é hoje o oficial feito pela China. Então o clássico das mutações, ele parte do princípio do Yin e Yang, e ele tem incorporado no seu sistema os 5 movimentos, ou 5 elementos, como é mais conhecido, e a ideia de fluxo, a ideia do fluir, que é algo muito importante no taoísmo e nas artes taoístas. Então, se você pegar o I Ching, você vai ver que todas as técnicas taoístas, todas as técnicas chinesas, elas têm base nisso aqui. A acupuntura e medicina chinesa, o Feng Shui, artes marciais como Tai Chi Chuan, Baguazhang, Xin Chuan, todos eles vão ter os conceitos básicos focados no I Ching. Então, a partir do momento em que você estuda e você conhece o I Ching, você tem uma capacidade maior de penetrar nesses assuntos. Tem uma capacidade maior de compreender todas essas técnicas, que são as técnicas que a gente usa no dia a dia, que a gente conhece. Então, a importância do I Ching nisso ela é muito grande. E a sua importância
histórica também é muito grande. O I Ching, na verdade, o que é? É um conjunto de 64 figuras chamadas em chinês de Gua, que são figuras de seis linhas. Essas linhas podem ser quebradas ou inteiras. Uma linha inteira é Yang. Uma linha quebrada é Yin. Então você tem 64 figuras dessa que perfazem o I Ching. Então quando você pega ele, antigamente, no começo dos tempos, você tinha somente isso aqui. E as pessoas interpretavam isso, né? Por isso que em muitos meios acadêmicos é considerado como um oráculo, como uma coisa de adivinhação. Isso não é assim. O I Ching ele funciona como um livro de filosofia, porque esses 64 figuras representam 64 estados energéticos fundamentais do nosso universo. Isso é uma coisa muito importante. Então, vamos ver um pouco da história do I Ching. O primeiro que eu falei, entre 4000 a.C. e 1046 a.C., é colocado como uma origem mitológica pelo sábio Fuxi, que é essa figura do lado, que está vendo a tartaruga. Ele viu uma tartaruga sair do mar, e na tartaruga existiam os trigramas, que é a base dos hexagramas do I Ching. Então, nessa época, entre 4000 AC e 1046 AC, ele era chamado simplesmente de mutação. Entre 1046 e 400 AC, ele foi chamado de Zhouyi, porque em 1046 AC foi quando foram escritos os textos do I Ching. O que acontece é que o I Ching ele era tão antigo que as pessoas começaram a esquecer o que significavam as linhas, esquecer o que significavam os hexagramas. Então eles passaram a depender de interpretações. E o rei Wen e o duque de Zhou, que foram fundadores da dinastia Zhou, eles escreveram esses textos fundamentais explicando essas figuras. Então, a partir de 1046 AC, ele passou a ser chamado de Zhouyi, as mutações de Yi, né? As mutações de Zhou, que é o nome da dinastia. Após 400 AC, o Zhouyi passou a se incorporar nos clássicos do Confúcio. Confúcio ele delineou 5 clássicos, que são as obras mais importantes da época dele, que ele compilou e editou. Entre esses clássicos, ele colocou o Yi, né, o Zhouyi, e ele ficou sendo conhecido como o I Ching, o clássico das mutações, justamente por ser incorporado entre os clássicos de Confúcio. É digno de nota que hoje em dia na China ainda se usa o termo Zhouyi, né? O termo I Ching ele é mais comum no Ocidente. Na China, ele ainda é as mutações da dinastia Zhou. Ele é mais conhecido dessa forma ainda. E de 400 AC, que é a época de Confúcio, até os nossos dias, ele é conhecido, principalmente no Ocidente, como I Ching. A primeira tradução aconteceu em 1834 pelo padre católico Regis e sua equipe, diretamente do chinês para o latim. I Ching, Antiquíssimos Sinarum Liber. I Ching, Antiquíssimo Livro Chinês. O padre Regis era um dos missionários encarregados de levar a fé católica até os chineses, e ele fez a primeira tradução para o latim. Só em 1875 que um sinologista chamado James Ledge, que é um especialista da Universidade de Oxford, escreveu uma versão direto do chinês para o inglês, que foi a base de toda a divulgação do I Ching nos anos posteriores. E essa versão ainda existe, eu vou mostrar ela para vocês depois, tem em português também. É uma versão muito interessante porque o James Ledge ele era um sinólogo, ele era um especialista em cultura chinesa, era alguém que era de uma universidade. Então a visão que ele tem do I Ching é como um livro de sabedoria chinês antigo.
Então ele não tem nenhuma conotação muito mística, muito esotérica. Ele faz uma coisa bastante comportada, né? E é uma tradução que eu acho muito legal, eu acho muito bacana essa incorporação. Algumas curiosidades. O I Ching é um dos livros mais antigos da humanidade, tem mais de 3.000 anos. E isso com constatação histórica, porque tem muita gente que fala, tal livro é mais velho, outro livro dos sumérios, não sei o quê, mas com constatação histórica, sem dúvida nenhuma, o I Ching é um dos mais antigos. No século I a.C., o imperador Qin Shi Huangdi, ele fez uma queima de livros, para que a história da China começasse com ele. Isso é uma coisa recorrente, que de vez em quando acontece na China, um lance desse. E somente 3 tipos de livros escaparam da queima: os livros de agricultura, os livros de oráculo e os livros de medicina. Como o I Ching era considerado um livro de oráculo, ele escapou da queima de livros. Em 1910, no finalzinho do Império, da época imperial, os arquivos da Biblioteca Imperial da China consideravam mais de 10.000 tratados e dissertações sobre o I Ching. Então, desde que esse texto foi compilado, né, explicando os hexagramas, existiram mais de 10.000 tratados registrados na biblioteca em Beijing a respeito disso. O I Ching é um dos livros mais traduzidos do mundo. Ele está traduzido em dezenas e dezenas de línguas, devido justamente a essa importância que ele tem no pensamento chinês e na filosofia chinesa. E existem 2 sequências do hexagrama, que são as figuras de 6 letras, do céu anterior, o de Fuxi, baseado na matemática binária, e do céu posterior, o do Rei Wen, baseado nas polaridades complementares. Essa última que é adotada nas edições do I Ching mais conhecidas. Então nós vamos tratar só da sequência do Rei Wen, que eu vou mostrar para vocês, porque ele é a sequência que está nos livros de I Ching que você encontra hoje na livraria.